Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 ao 17. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Repita isso, amou-os até o fim. Verso 2. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a fazer o quê? A trair Jesus. Verso 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo de seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, e depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Como o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. Repita isso, pois ele sabia quem iria traí-lo. Acompanhe a leitura. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Repita isso, vocês entendem o que eu fiz? Verso 13. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Repita isso, felizes serão se as praticarem. Feche os teus olhos, por favor. Pai,
Essa palavra é viva, é penetrante, é eficaz. Ela cumpre o propósito para o qual ela é enviada. Eu tenho certeza, Pai, que esta palavra hoje está quebrando planos satânicos contra vidas preciosas, contra ministérios preciosos, Pai. Eu tenho certeza que hoje o Senhor está salvando corações, que hoje o Senhor está limpando corações, que hoje o Senhor está promovendo um alinhamento em nossos corações. Pai, tenha toda a liberdade para falar conosco pelo poder da Tua palavra. Eu tenho certeza que essa palavra pode ir onde qualquer homem seja capaz de chegar, onde nenhum homem seja capaz de nem mesmo se aproximar. Essa palavra pode chegar. E eu quero pedir a Ti, Senhor, fala no espírito de cada um dos Teus filhos e filhas, todos aqueles, Pai, que precisam entender, que precisam receber e responder a essa palavra. Nós assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, gente? Então, como eu disse, hoje nós vamos dar sequência na série. O tema da mensagem é: que filho estamos sendo para o Pai? E nós já tivemos 2 ministrações sobre isso. E nessas 2 ministrações, eu destaquei que nós temos 3 níveis de relacionamento com Deus. Quem se lembra disso? Primeiro nível é quando eu entendo, não só de forma racional, mas de forma espiritual, que eu sou filho ou filha de Deus. Há pessoas que sabem que são filhos, mas não se sentem. Por quê? O sentir, o testificar é obra de Cristo em nós. É obra do Espírito Santo em nós, que testifica que somos filhos de Deus. Então, no primeiro nível de um relacionamento com Deus, nós vamos reconhecer, nós vamos entender, nós vamos compreender quem nós somos em Deus. E eu pergunto, quantos aqui já têm convicção que são filhos e filhas de Deus? Amém. Você que está em casa, escreve aí também. Se você é, escreve aí: eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. E o que é importante entender, irmãos? Essa convicção é fruto da experiência de salvação que nós vivemos em Cristo Jesus. No momento que nós reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados e abrimos o nosso coração para receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, confiando e crendo na sua obra na cruz do Calvário, nós experienciamos o novo nascimento. Nós compreendemos o que é nascer da água e do Espírito. Compreendemos o que é nascer de cima de Deus e também da sua palavra. E nesse momento o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. E esse Espírito Santo é quem testifica quem nós somos em Deus. Então quem vivenciou essa experiência, não apenas sabe, sente que é um filho, uma filha, de quem? De Deus. Amém? Mas existe um segundo nível nesse relacionamento com Deus, que é quando o Pai revela a sua vontade aos seus filhos. E para falar sobre isso, eu trouxe uma parábola de Jesus falando sobre 2 filhos, que o pai disse bem assim: a minha vontade é que vocês me ajudem no trabalho lá na vinha. E aí um dos filhos disse: conta comigo, pai, eu vou.
Mas o outro disse o quê? Não quero, não vou, não estou afim. E é interessante que passou um tempinho, o pai vai na vinha, e o filho que disse não quero, não vou, não estou com coragem, não estou afim, está lá trabalhando na vinha. Enquanto que o filho disse prontamente, eis-me aqui, conta comigo, eu vou sim, não apareceu. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos, quem fez a vontade do Pai? Quem vocês acham que fez a vontade do Pai? O filho que disse não quero, mas refletiu, repensou, se arrependeu e foi trabalhar na vinha. Amém? Então, o que eu quero que você pense? Primeiro nível, você entende, você aceita e você se sente um filho, uma filha de Deus. Segundo nível, a revelação da vontade do Pai começa a ser liberada para os filhos. Os dois filhos tomaram conhecimento da vontade do Pai, mas só um obedeceu, só um correspondeu, só um deu a resposta que o Pai esperava. E aí, gente, tem o terceiro nível. Quem passa pelo segundo, vivencia o terceiro. Abre a sua Bíblia, por gentileza, Salmo 25, verso 14. No Salmo 25, verso 14, está bem didático esse terceiro nível que eu quero destacar para vocês hoje. Encontra o texto aí, por gentileza. Quem ainda não grifou, grifa esse texto aí na sua Bíblia. Coloquem para nós aqui também, por gentileza. O texto diz bem assim: o Senhor confia os seus segredos a qualquer um. É isso que está aí na sua Bíblia? Filhos, compartilhem aqui o texto, por favor, também. Ótimo. Então o que diz? O Senhor confia os seus segredos para quem vem no culto de domingo. Não é isso? A Bíblia de vocês está errada. O Senhor confia os seus segredos a quem? Aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Segredos do Senhor é para quem entendeu e sabe o que é temer ao Senhor. E eu pergunto, você é um filho que teme ao Senhor? Pastor, como assim? Eu tenho que ser um filho que tem medo de Deus? Não. O seu temor aparece quando o Pai revela a vontade dele para você e você obedece. Repita isso: vontade revelada mais obediência igual a temor no Senhor. Você não é temente ao Senhor o quanto você diz que é. Você não é temente ao Senhor o quanto você pensa que é. Você é temente ao Senhor no nível que você entende a vontade dEle e coloca em prática, obedece. Então, por exemplo, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Quem já entendeu o ide? O ide pregai o evangelho, o ide fazei discípulos. Quem já entendeu? Levanta a mão aí. Se lascou. Se entendeu, agora você tem que obedecer. Entendi a vontade do Pai e obedeço, o meu temor se evidencia. Temor é fruto de atos de obediência, e não do que eu falo,
Porque falar, o profeta Isaías disse: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está como? Distante de mim. Está distante. Então a vontade do Pai é revelada para os filhos. E os filhos que colocam em prática, em obediência à vontade do Pai, se tornam filhos tementes. E sabe o que isso é bom, irmãos? Eu vou dar um desafio aqui para vocês. Quem topa desafio? Um desafio que eu vivenciei na minha formação teológica. Eu tive um grande pastor, talvez o pastor mais significativo em toda a minha história, que é o pastor Alan MacLeod. Ele foi um missionário canadense que passou a vida inteira aqui no Brasil como missionário. É um dos pioneiros da missão Betânia no Brasil. E na minha aula de espiritualidade, num curso de teologia, pensando que eu iria me aprofundar teologicamente naquela aula, ele disse bem assim: compra um caderninho e escreva nesse caderninho todos os versículos da Bíblia que falam sobre o temor do Senhor. Sério, sério. E gente, esse exercício salvou a minha vida de coisas que vocês não têm ideia, de armadilhas que vocês não têm ideia, e me apontou o caminho da sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem topa o desafio de comprar um caderninho e escrever todos os versículos da Bíblia que falam sobre o temor do Senhor? Se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai aprender a ser um filho que teme ao Senhor. E aí isso vai ajudar você a ir para o outro nível. Que nível é esse? O Senhor confia os seus segredos para qualquer um? Para qualquer filho? Não. Para os que o temem. E aqui não é segredo Deus fofocando com você não, tá? Não é Deus chegando assim falando: olha, eu vou te contar os pecados da irmã Débora. Tem gente que acha que é isso, os segredos do Senhor. Não. Você vai sentir o que o coração do Pai sente. Você vai ler a Bíblia de uma forma como você nunca leu. As coisas vão saltar diante dos teus olhos. E isso teologia alguma ensina. Teologia alguma dá conta de entregar isso a você. Porque é isso que o Pai faz para quem Ele conhece o coração. Posso ouvir um amém? Quem quer compreender os segredos do Senhor? Tem alguém aqui que tem coragem? Amém. Então, falando de segredos, domingo passado, em particular, Jesus contou algumas coisas para os discípulos. Falou dos sinais dos fins do tempo. Contou uma parábola das 10 virgens, enfatizando a importância da vigilância, de manter as candeias acesas, não faltar o azeite. Mas ele também contou uma parábola dizendo que todos os filhos receberam capacidade e talentos. Repita isso: se eu sou filho, eu recebi capacidade e talentos. E gente, para uns Ele deu 5, para outros Ele deu 2, e para outros Ele deu 1. E aqui, não significa que um é mais importante que o outro. Porque a Bíblia diz que Ele confiou os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Mas todos são capazes. Mas sabe o que é interessante? Aqui tem um segredo para você anotar aí. Tudo que Deus deixa em mim é multiplicável. Está em mim, é para mim, mas não é só para mim. É para passar através de mim.
é para multiplicar através de mim. Consegue pegar isso? Então repita isso. A obra de Deus na minha vida não é só para mim. Não é só sobre mim. E talvez nem seja sobre você. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vá e deis frutos. Frutos que permaneçam. E aí, para aqueles que multiplicaram, o que tinha 5 transformou em mais, o que tinha 2 transformou em mais, e o que tinha 1 devolveu 1. Diga assim: que coisa boa. Vai lá, diga assim: que coisa boa. Ele conservou o talento. Pode dizer, ele conservou o talento. Do jeitinho que Deus entregou para ele, ele cuidou muito bem. Ele cavou um buraco, escondeu bem escondidinho para que ninguém pegasse. E aí quando o Senhor voltou, ele desenterrou e disse: Senhor, está aqui do jeitinho que me entregaste. E o que o Senhor disse a ele? Servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Aqui tem um segredo. Conservar é o mesmo que enterrar. Então, se você não está multiplicando o que Deus te deu, e o que vai multiplicar não é porque você é poderoso ou você é diferentão dos outros, não. O que Deus me entregou é multiplicável, está no DNA, está na essência. Só que quem pega algo multiplicável e enterra, está sendo mau e negligente. Você tem ideia do que é ser chamado por Deus de uma pessoa má? Deus olhar para você e falar assim: você é mau, você é má, você é negligente. E tudo por quê? Não multipliquei o que recebi com potencial multiplicável. Então repita isso para gravar. Conservar é o mesmo que enterrar. E eu não sei, quem está aqui comigo há mais tempo sabe que células que só querem conservar morrem. Células que não têm um DNA multiplicador morrem. Não, aqui vamos cuidar para todo mundo aqui ir para o céu, não vamos perder ninguém. Já tem aqui 10 pessoas, são as melhores pessoas do mundo para esperar a volta de Jesus. Ninguém sai, ninguém entra. Pastor não vai falar de multiplicação porque está no número certinho. Ei, quer conservar? Tudo bem, só que você está na igreja errada. Tem igreja por aí que é da ótica da conservação, da turma que fica ali em cima de livro, na mesa, cada um debatendo o que sabe, cada um querendo provar que sabe mais do que o outro, e dizendo assim: Deus quer qualidade e não quantidade. Quem já ouviu essa frase do capeta? Quem já ouviu? Deus quer qualidade e não quantidade. Primeiro, quantidade é teu filho, é tua filha, é o teu primo, é a tua prima, é a tua mãe, é o teu pai, é o teu avô, é a tua avó que não vai para o inferno. Então quem acha, aqui é o lugar da qualidade, da conservação, e está morrendo gente da tua família indo para o inferno, Deus está dizendo: servo mau, você é mau, você é negligente. É nesse sentido. Eu entendi que Deus falou assim: então Renato, isso aqui é para você, você não vai salvar o mundo todo, mas isso aqui é para você, toma e multiplica. Eu não tenho que salvar o mundo todo, mas aquilo que Deus me confiou, eu tenho que multiplicar.
Quem está entendendo isso? Só entende isso quem entra no nível do segredo. Quem já passou no teste de conhecer algumas vontades explícitas do Pai e correspondeu com obediência. Aí você entra em um nível mais profundo. E gente, o texto de hoje é um nível muito profundo. Mantenha sua Bíblia aberta e eu quero destacar o que nós temos aqui. Uma coisa muito interessante é que você já sabe que é um filho de Deus. Você já sabe que o Pai revela a sua vontade aos filhos. Você já sabe que o Pai te deu talentos multiplicáveis. Só que agora, você está prestes a receber, acredito que talvez a arma mais poderosa do mundo. Bomba atômica? Não, bomba atômica é fraquinho perto disso. Vírus que possa matar a população toda? Vírus fabricados é fichinha perto disso. Esse texto está falando das ferramentas mais poderosas do mundo. Uma ferramenta que pode salvar você, e não só você, como todo o mundo. O que você faria com uma ferramenta que pode salvar você e o mundo inteiro? O que você faria? Sinceramente, quem iria vender? Dá para ganhar um bom dinheiro, não dá? Quem iria usar essa ferramenta? Levanta a mão aí, vamos ver. Tá difícil de saber se é quente, se é morno, se é frio o negócio aqui, viu? Vou fazer de novo. Você recebeu uma ferramenta que pode salvar você e o mundo todo. O que você faz com ela? Você vende? Você usa? Será que usa? A Bíblia diz que Jesus recebeu todo o poder e autoridade, e consciente que Ele veio do Pai e estava voltando para o Pai, consciente da sua origem e do seu destino, Ele pega uma toalha, coloca na cintura, Ele pega uma bacia, enche de água e se curva para lavar os pés de seus discípulos. Repita isso. As minhas armas mais poderosas é uma toalha e uma bacia com água. Você tem ideia do que é isso? A Bíblia diz que Jesus estava prestes a partir desse mundo. Então chegou a hora dele revelar segredos profundos aos seus discípulos. E era tão profundo que ele disse para Pedro: você não vai entender o que está acontecendo aqui, mas depois você vai entender. Repita isso. Tem coisas que eu só vou entender depois. Tem gente que às vezes pensa assim: eu não entendi o que o pastor Renato estava falando hoje. Não vai entender mesmo, porque eu não prego para o que você precisa hoje. O que você precisa hoje eu já preguei para você, eu já ensinei você. Eu estou pregando para a visão que eu tenho de 1 ano, de 5 anos e de 10 anos. Consegue entender o que é isso?
2012, gente, Deus me deu uma visão de levar a igreja para as casas, e nós vamos trabalhar com as células. Pastor, você está doido? Pastor, isso não funciona. Pastor, eu já vi tanta gente tentar fazer isso e não deu certo. Meu melhor amigo, foi a primeira pessoa que eu falei sobre essa obra nova, disse assim: pastor, ainda não engravidei dessa visão. Pois eu revelo para vocês quem é ele. Mas, gente, nessa pandemia nós fechamos a porta da igreja, o templo. Mas a porta da igreja continua aberta porque nós somos uma igreja em célula. Pode fechar o templo, mas jamais fecharão a igreja. Porque ser igreja não se resume a esse prédio. Esse prédio é só o lugar para que a gente de fato se reúna. E por nós sermos uma igreja em célula, nós nos mantemos vivos. Talvez no desafio mais desafiador, no desafio mais terrível de toda a história. Sem precedentes uma pandemia como essa, influenciando o mundo todo. E, gente, você sabia que o dia que a sua célula se reúne, é um milagre acontecendo? É um milagre acontecendo. Para quem não acompanhou a história, para quem não viu o jejum, a oração, o tanto de treinamento, o tanto de coisas que foram feitas, para que hoje nós tivéssemos uma liderança capaz de segurar a onda, mesmo diante de uma pandemia. Mas naquele dia, lá em 2012, nem todo mundo conseguiu entender. Na verdade, ninguém entendeu. Tem uma turma aqui que se eu pudesse batizar de novo, eu deixava 10 minutos debaixo d'água, só pelo trabalho que me deram. Mas com amor, com carinho, no tempo certo, nós começamos a entender o porquê das coisas. Então tem coisas que talvez hoje você vê eu falando, você vê eu fazendo, você vê eu estudando, você vê eu pregando, que você fala assim: o pastor está doido. Não, não estou doido. Talvez eu só estou enxergando um pouquinho além de você. Isso não me faz melhor do que você, é só uma questão do lugar que eu ocupo hoje, na função que Deus está me dando. Então, Jesus chegou num momento de falar com os discípulos de coisas que eles não iriam entender naquele momento, mas que depois faria sentido. Depois faria sentido. Então, filho, filha, se tem alguma coisa que você não está entendendo do que eu prego, não se rebele. Não deixe Satanás entrar no teu coração como entrou no coração de Judas. Não deixe isso acontecer. Você é filho, você é filha. Você tem acesso ao seu pastor para dizer: pastor, eu não entendi isso. Embora tudo que eu prego, eu escrevo e dou para vocês colocar à prova toda semana na célula. Quem já leu algum compartilhamento da célula? Está tudo escritinho lá ou não está? Você tem todas as provas para me chamar de herege se você quiser. Porque eu escrevo e assino semanalmente o que eu falo aqui nesse altar. Mas o que eu quero que você receba hoje? Que toalha e bacia com água, em primeiro lugar, é só para quem ama. Só consegue usar essas armas poderosas quem entendeu o que é o amor e de fato vive o amor. Jesus disse que os amou até o fim. No verso 1 você pode ver isso.
Segundo lugar, quem consegue usar essas ferramentas poderosas? Quem já sabe qual é a sua origem e qual é o seu destino. O verso 3 diz que Jesus sabia de onde veio e para onde estava indo. Ele sabia que tinha toda a autoridade sobre ele. E ei, se curvar para lavar os pés de alguém é só para quem verdadeiramente sabe quem é. Se curvar para lavar o pé de alguém é só para quem já sabe a autoridade que já tem. Porque eu lavo o pé de um discípulo, eu lavo o pé de uma pessoa, não é porque ela me agrada ou desagrada, não é porque eu gosto dela ou deixo de gostar, é por quem eu sou. É por quem eu sou. Eu não sei se vocês perceberam, mas Jesus já sabia que tinha um traidor no meio do grupo. E sabe o que ele fez? Colocou o pezinho de Judas na bacia e com todo carinho limpou, lavou e enxugou. Porque o que eu faço é fruto do que eu sou e não do que eu vou receber, não do que o outro faz ou deixa de fazer. E é por isso que nós não temos nenhuma desculpa diante de Deus para não completar a obra que Ele nos confiou. Porque a obra que nos foi confiada, nós não fazemos por causa das pessoas. Nós fazemos porque tudo é dEle, por meio dEle e para Ele. Repita isso: eu não me pertenço. Nós não nos pertencemos. Então quem consegue usar armas tão poderosas como uma toalha e uma bacia com água? Quem sabe o que é mar, quem sabe qual é a sua origem, o seu destino, tem clareza de quem é. Só que em terceiro lugar, quem já recebeu o batismo da humildade. Repita isso: quem já recebeu o batismo da humildade. E o batismo da humildade não é só você conseguir lavar o pé de alguém, não. É você ser capaz de deixar alguém lavar o seu pé. Porque tem gente que acha que orgulho é só não conseguir lavar o pé do outro. Mas talvez o seu orgulho é você não deixar ninguém lavar os seus pés. Arrogância. E tanto que Jesus mira o pé de Pedro, ele diz: o que? O Senhor vai lavar os meus pés? De jeito nenhum! E aí Jesus diz: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Não tem parte comigo. E aí, como Pedro é exagerado, né? Ah, Senhor, então já que vai lavar, lava tudo. Pedro, você não está entendendo. Calma, Pedro. Quem já está limpo pela palavra é só o pé. Quem consegue vivenciar esse batismo da humildade? Quem vence o orgulho. E eu vou perguntar aqui: quantos tem problema com orgulho? Levanta a mão aí, vamos ver. Você que está em casa aí também, se você tem problema com orgulho, levanta a mão. Deixa essa pessoa que está do seu lado ver aí. Quem sabe a esposa, a filha. Quem tem problema com orgulho, levanta a mão. Vamos ver, levanta bem a mão aí. Quem não levantou é o que mais tem. Pastor? O orgulhoso é cego para o seu próprio orgulho. E se eu tivesse tempo aqui, eu faria um teste e provaria que você é orgulhoso. E depois, se você tem dúvida, vem falar comigo que eu te provo que você é orgulhoso. Repita isso: sempre há um nível mais profundo de quebrantamento. Sempre há.
você não chegou no nível de Jesus ainda. Chegou? Se chegou, nem levanta a mão que ele te puxa. Ele não vai te deixar nesse mundo aqui. Estou lembrando aqui de um áudio que eu escutei de uma amiga, que é avó com mais de 90 anos. Ela falou assim: vó, então ora. Não vou falar com ele não, vai que ele lembra de mim e me chama. Ei, o orgulhoso não sabe dar ouvido aos conselhos. O orgulhoso tem uma consciência frágil, debilitada, limitada. O orgulhoso está em decadência, está caindo dia após dia, esfriando espiritualmente, está se quebrando, está se rebentando, e não consegue interromper esse processo de queda, justamente por causa do orgulho. Repita isso: o orgulho transformou anjos em demônios. Quem não quebra o orgulho está pavimentando uma estrada para se tornar um demônio. Pastor, que negócio é esse? Satanás encontrou lugar no coração de Judas por causa do orgulho. Ele inflamou o coração dele por causa de orgulho. E repita isso: o orgulho pavimenta uma rota suicida. Quem sabe qual foi o destino de Judas? O que ele fez? Se enforcou. Todo orgulhoso acaba se enforcando. Todo orgulhoso se enrola com a própria corda do seu orgulho. Pastor, mas será que eu sou orgulhoso? Ei, se você não fosse orgulhoso, será que não tem alguém que você precisa pedir perdão hoje e você não pediu, só por causa do orgulho? Ah, mas eu perdoei, meu coração está limpo. Será? Você falou com a pessoa, você falou para ela o que você se arrepende, você falou para ela onde você errou, você falou para ela a atitude que você teve. É que nem, por exemplo, posso dar um exemplo aqui bem prático? O que vocês acham? Será que é possível alguma ovelhinha falar mal de pastor? Falar mal do pastor? O que vocês acham? Sim ou não? É possível? Pergunta para mim, quantas ovelhinhas já chegaram em mim e falaram assim: pastor, teve um dia desse que eu caí na tentação e falei mal do senhor, você pode me perdoar? Chuta, quantas vezes eu já escutei isso? Nenhuma. Mas sabe o que é legal? Eu fico sabendo do que as pessoas falam. Você está aqui com carinha de anjo, mas eu já sei o que você falou de mim, viu? Como assim, pastor? Quem é o... como que fala? A turma que entrega os outros? X9? É isso? O dedo duro, X9 da célula? Amigo, sempre tem um ou outro que faz isso. Então não acredite que para quem você fala vai parar nesse alguém que você falou, viu? Mas também tem hora que Deus revela. Só de olhar aqui para vocês eu sei quem está recebendo a palavra e quem não está. Só pela sua comunicação não verbal. Eu sei para quem está entrando engasgado a mensagem. Eu sei para quem está doendo a mensagem, porque está mexendo em ferida, está confrontando. Você pensa que eu não sei, mas fala para quem está pertinho aí: sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Pastor, você sabe até quem vai te trair? Tem hora que eu sei. Tem hora que eu sei. Faço de tudo para salvar a pessoa, para não chegar nesse nível.
Mas se chegar, não sou eu quem vai julgar, é o Pai. Jesus lavou os pés de Judas, mas depois chamou ele para a mesa e falou: Judas, vem aqui comer um pãozinho. E Jesus disse: está aqui a mesa, quem vai me trair? Mas ele serviu, comeu o pão junto, numa boa. Por quê? Por quê? O que eu faço não é determinado pelo que os outros são ou estão fazendo contra mim. O que eu faço é fruto da essência de Deus que está em mim. Se tiver que lavar o pé do traidor, vamos lavar. Se tiver que lavar o pé de quem não nos ama, vamos lavar. Porque eu amo, porque eu sou amado por Deus. Eu amo porque Ele primeiro me amou, e não porque os outros são bonzinhos ou são ruinzinhos. Pastor, então quer dizer que eu vou ter que amar meu esposo mesmo ele sendo um chato? Precisa responder? Se você deixar de amar porque seu esposo é um chato, você está deixando de ser um filho de Deus. Porque quem é filho sabe o que é amar. Pastor, vou ter que amar minha esposa mesmo sendo uma goteira chinesa? Vai. Só que tem um detalhe. Se você souber usar a toalha e a bacia com água, a tortura chinesa é curada. O marido chato é curado. Pode ser que às vezes não é com todos, mas você jamais irá perder de honrar quem você é em Deus. Amém, gente? Então para e pensa, para a gente encerrar. Eles viram Jesus ressuscitar um morto depois de 4 dias. Eles viram Jesus curar 10 leprosos de uma só vez. Eles viram Jesus multiplicar pães e peixes e alimentar mais de 5.000 pessoas. Ele viu Jesus fazer coisas tremendas. Mas gente, nada foi tão impactante quando o próprio Deus se curva para lavar os pés dos seus discípulos. Imagina Jesus entrando aqui na igreja, tirando seu sapatinho, alguns com uma meia até com chulé, e ele lavando os seus pés. Você deixaria Jesus lavar o seu pé? Você deixaria Jesus se curvar diante de você e lavar os seus pés? Você iria saber se você é orgulhoso ou não. E sabe o que é interessante? Ele disse: se eu, sendo o Senhor e Mestre, fiz, vocês também devem fazer. Porque se vocês fizerem como eu estou dando o exemplo, felizes, gente, o que está escrito no texto lá mesmo? Felizes serão. Quem quer ser feliz? Então vou te entristecer agora. Deus não faz ninguém feliz. Deus não faz ninguém feliz. E eu vou te provar. Pega a sua Bíblia para a gente encerrar. Abre lá de novo. Capítulo 13, o verso 17. Pastor, você vai provar que Deus não faz ninguém feliz? Vou! E hoje você vai se libertar. Olha o que diz. Verso 17. Agora que vocês sabem essas coisas, repita assim: agora que o segredo me foi revelado, felizes serão se as praticarem. Deus não faz ninguém feliz, mas se você entender a vontade dEle, se você entender os segredos que Ele está compartilhando ao seu coração e colocar em prática,
eu vou me tornar a pessoa mais feliz desse mundo.